Agora chamando o Guilherme Rajão para contar para a gente o que está acontecendo em São Paulo. Depois de quase 2 meses de paralisação, os estudantes da USP decidiram encerrar a greve iniciada em abril. O Guilherme Rajão está com a gente, daqui a pouquinho o Roberta Camargo também vai trazer destaque do Rio de Janeiro. Começamos então com você, Guilherme. Vamos lá, Carol, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da greve, porque a greve que tinha iniciado lá no dia 14 de abril teve uma finalização, encerramento agora diante dessa decisão tomada pelo DCE, portanto, da USP. O DCE da USP, o Diretório Central dos Estudantes, portanto, decidiu pelo fim dessa greve, que havia iniciado em 14 de abril, 323 votos favoráveis ao encerramento da greve e 255 votos contrários. Esse foi o placar, portanto, dessa decisão que foi tomada na noite de ontem. Também houve pelo menos 7 abstenções. A mobilização foi principalmente motivada por reivindicações ligadas diretamente à contratação de professores, melhorias das condições de ensino e demandas relacionadas à estrutura acadêmica da universidade. A gente relembra que toda essa greve teve uma grande confusão, inclusive, quando nós tivemos ali uma ação um pouco truculenta por parte da Polícia Militar, que acabou invadindo lá a sede da reitoria da USP quando a greve teve início, e toda essa situação agora termina com essa decisão tomada pelo DCE. No entanto, um ponto que é importante aqui da gente trazer é que nem todas as unidades devem voltar já a funcionar normalmente. Isso porque existe um regramento dentro da universidade que cada unidade tem o poder decisório de seguir ou não o que foi decidido pelo DCE. E aí é que está o grande ponto, porque algumas unidades, de acordo com o que nós apuramos, devem ainda deliberar nos próximos dias se vão seguir essa decisão tomada em plenária pelo DCE. E aí é que entra uma dificuldade grande por parte da universidade de reorganizar o seu calendário para 2026, que foi completamente modificado por conta dessa paralisação. A expectativa é que algumas unidades, portanto, retomem as aulas imediatamente, enquanto outras ainda mantenham aí discussões internas sobre essa continuidade ou não do movimento. A USP agora deve discutir as formas como vai fazer essa deliberação acerca do seu calendário. Também são aguardadas manifestações por parte da reitoria, do DCE e de centros acadêmicos sobre os próximos passos sobre a retomada das atividades nas diferentes faculdades que integram a USP aqui na capital paulista. Volto com você, Carol. Obrigada, Guilherme, com informações para a gente de São Paulo. E aí de São Paulo vamos ao Rio de Janeiro, agora sim com a Roberta Camargo. No Rio, o governo quer usar 20 bilhões de reais em crédito da Petrobras para bater uma dívida bilionária com a União. Ô, Roberta, como é que está essa negociação? O que a gente já sabe por aí? Carol, o governo está querendo utilizar esse valor e é importante a gente ressaltar que esse valor que o governo do estado está querendo usar é um valor que ainda não está nos cofres aqui públicos do Rio de Janeiro. É um valor que é proveniente de uma dívida da Petrobras aqui com o governo do estado, uma dívida referente ao ICMS. Então são 20 bilhões de reais que serão repassados pela Petrobras aqui para o governo do estado. E agora o governo está em discussão com o governo federal para saber se esse valor pode ser empregado ali para pagar parte de uma dívida. A gente vê um valor bem expressivo, né, de 20 bilhões de reais aí referentes a essa dívida que existe também da Petrobras aqui com o estado do Rio de Janeiro por conta de ICMS, mas na verdade o valor que o Rio de Janeiro, o estado do Rio deve à União é bem mais expressivo que isso. São mais de 203 bilhões de reais. Então esse valor de 20 bilhões, de cerca de 20 bilhões de reais, é uma pequena parcela frente à grande dívida que o Rio tem. A gente sempre comenta aqui, né, como o Rio de Janeiro vem enfrentando uma crise grave nas finanças, né, nos cofres públicos. E essa crise, então, ela fica ainda mais exorbitante quando a gente pensa nesse valor, que é um valor muito grande. Inclusive, o Rio é um dos estados aqui no Brasil que mais tem dívidas com a União.
Por causa disso mesmo, o governo do estado aqui do Rio está em discussão também com o governo federal, e ali negociações, além de tentar negociar essa questão de utilizar esse valor da dívida da Petrobras com o Rio para pagar parte também desse valor que está sendo devido ao governo federal. Eles estão discutindo a adesão a um programa para auxiliar a diminuir essas dívidas, que é o PROPAG. É o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. De acordo com o governo estadual, as discussões sobre isso estão bem avançadas e o Rio deve aderir a esse PROPAG, ao PROPAG, até o final deste mês. Como é que funciona o PROPAG? Ao mesmo tempo que existe ali um parcelamento grande de até 30 anos dessas dívidas e também uma redução nos juros, descontos nos juros, o Estado tem que fazer investimentos, parte dessa contrapartida ali envolve fazer investimentos em educação, em segurança pública. Então, enquanto tem um parcelamento grande, né, de até 30 anos da dívida, um desconto nos juros, o PROPAG também exige que parte desse investimento de contrapartida seja feito aqui em melhorias para a população, no caso, melhorias para a população fluminense. Dessa forma, até o momento, o Rio está pagando uma parcela mensal de 436 milhões de reais. Por conta dessa dívida que é muito exorbitante, como eu falei para vocês, mais de 203 bilhões de reais. Com a adesão ao PROPAG, esse valor cai expressivamente também. Passa a pagar aí, o Rio passa a pagar 119 milhões de reais por mês, ou seja, de 436 milhões de reais de parcela por mês, vai passar a pagar, por conta do PROPAG, 119 milhões de reais por mês. Então, ao mesmo tempo que tem essa discussão para conseguir utilizar esse valor que vem ali proveniente, que, repito, ainda não está nas contas públicas aqui do estado do Rio, mas é um valor que vai ser pago pela Petrobras aqui ao governo do estado por conta de dívidas pelo ICMS. A gente está falando de 20 bilhões de reais. Então, ao mesmo tempo que o governo do estado discute com o governo federal para fazer esse repasse desse valor para pagar dívidas, também está discutindo a entrada ali no PROPAG, a adesão ao PROPAG. Ontem, inclusive, o governador aqui do estado do Rio, Ricardo Couto, conversou com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, sobre isso, e a gente tem, inclusive, um depoimento dele falando sobre esse assunto. Vamos assistir. Estaremos assinando o PROPAG dentro do prazo, com tudo aquilo que é esperado. Até o fim do mês. E quais são esses pontos ainda que estão em definição? Os pontos que nós estamos levando é a perspectiva de termos o reconhecimento de um crédito por parte do governo do estado junto à Petrobras, a possibilidade de nós usarmos esse crédito junto à União, até quem sabe, para realizar o pagamento da dívida, que poderia acarretar uma antecipação de 3 anos pela primeira vez no âmbito dessa questão que envolve o Estado do Rio e União. Nós também teríamos outras perspectivas aí, como questões que envolvem o valor de juros, correção, uma série de coisas que nós estamos vendo. E eu acho que até o final do mês, como mencionado, nós estaremos assinando e o Rio de Janeiro entrará num outro processo graças à compreensão que estamos tendo do governo federal.